A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Que essa gloriosa paz do Senhor Jesus possa estar sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa estar sobre a tua vida. Essa é a vontade do Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Você possa ter tido uma noite, mais uma vez, tranquila. Essa é a bênção do Senhor para a nossa vida, o desejo do Senhor para nós é que tenhamos uma vida na presença dEle, uma vida de alegria do Espírito Santo do Senhor. Você possa ter tido uma noite reparadora, uma noite daquelas bem tranquilas mesmo. Que o dia de ontem não venha trazer um reflexo para hoje, para o mal, mas sim para o bem. Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a palavra do Senhor diz também, no mesmo livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se são todas as coisas, então a gente tem que interpretar ao pé da letra. São todas as coisas. As coisas boas, sim. As coisas ruins, também. Amados, vamos estar lendo Jó capítulo 31. Ele é um pouquinho mais extenso, mas não vai atrapalhar a nossa oração. Pelo contrário, a gente está se inspirando nesse mês no livro de Jó, já inclusive desde o final de novembro. E daqui mais uns dias a gente vai estar terminando, antes do final de dezembro. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigará toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai. Eu o guiei desde o ventre da minha mãe. E se alguém vi perecer por falta de veste e ao necessitado, por não ter coberta, se os meus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então
caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz. Pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei de pecar o meu paladar. Também não deixei pecar o meu paladar. Simplesmente uma letrinha, né? O D muda todo o sentido da palavra, não é? Então ele diz assim, se também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Fomos 7 minutos para fazer essa leitura, devido que o capítulo tem 40 versículos. Porém, como eu sempre digo, é a inspiração da nossa oração daquela manhã, cada capítulo da palavra do Senhor. Mas sempre tiramos um livro em especial como nada mais sugestivo para nos inspirarmos que o livro de Jó, o livro de Abacuque, enfim, o livro de Esther também, muito lindo. E aqui, nesse capítulo 31, Jó fala as suas últimas palavras. Ou seja, agora mais uma vez, capítulo 32, o último amigo, como eu sempre digo, que amigo como esses não precisaria de inimigo, pois até aqui falaram os 3 amigos mais velhos. E agora que a partir do capítulo 31, eu estou olhando aqui, até o capítulo 36, o Eliú vai acusando Jó até um pouco mais que os outros amigos. Mas o importante é que Jó não devia nada daquilo. E para a tua, a minha, a nossa vida não é diferente. Não importa o que o mundo diz a nosso respeito, não importa o que os inimigos dizem, o que os amigos dizem, porque muitos amigos não precisariam de inimigos. Na hora da dificuldade, da adversidade, da luta cruel, aí eles vão mostrar as garras, vão mostrar que não são amigos. Pelo contrário, é pior do que um inimigo, porque o salmista diz, se fosse pelo menos um inimigo que se levantasse contra mim, eu o saberia. Mas não, é o meu amigo íntimo, é o mais chegado, é o que come do meu pão à minha mesa. Aí é doído, é muito dolorido. Isso aconteceu com Jó. Os 4 amigos que foram visitá-lo, cada um acusava de uma forma, querendo que ele confessasse algo
que ele não havia cometido. Infelizmente, amados, hoje não é diferente, é da mesma forma. Quantas pessoas te acusam de algo que você não praticou? Quantas pessoas estão presas injustamente no lugar daquele que cometeu o delito? Enfim, mas o Senhor é o justo juiz e a palavra é clara: não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Se a palavra diz dessa forma, um dia o justo juiz vai julgar a nossa causa. Todas as vezes que acontece de alguém acusar a nossa vida, de algo que a gente não cometeu, de algo que a gente não é bem fácil. É só entregar ao Senhor e dizer: Senhor, julgue a minha causa. O Senhor é o meu justo juiz, que não erra em nenhuma das suas sentenças. Julgue a minha causa. E o Senhor julga. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Que possamos seguir esse proceder, esse exemplo que Jó nos dá. Ele não estava se engrandecendo, mas ele estava mostrando claramente que era um homem íntegro, fiel ao Senhor. Ele já começa dizendo, o primeiro versículo, dizendo assim: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Ou seja, ele era fiel, leal a Deus e a sua esposa. Que possamos, amados, meditar em cada um desses 40 versículos. Olha, eu já perdi as contas aqui, olha, de quanto se que ele coloca. É uma pergunta. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, se retive o que os pobres desejavam, se alguém vi perecer por falta de veste, se os meus lombos me não abençoaram. Então, amados, se a gente for contar aqui o se, é tudo questionamento, é tudo pergunta a respeito dele próprio. Que possamos ter ousadia, como esse homem teve. Se eu fiz isso, se eu falei tal coisa, você sabe e Deus sabe. Amém? Papai querido, te agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de meditarmos em mais uma porção da palavra do Senhor. Dessa vez, o nosso irmão Jó, declarando a sua integridade em todos os seus deveres nessa terra. Pai querido, que nessa manhã, Senhor, venhamos a meditar em cada versículo desse capítulo tão instrutivo, de tanto ensinamento para a nossa vida. Pai querido, que possamos, Senhor, tal qual Jó, sermos o olho do cego, as pernas do coxo, do paralítico. Aleluia. Pai, é o Senhor quem nos capacita, porque de nós mesmos somos egoístas. O coração do homem é malvado, como o Senhor deu tantos exemplos ali, quando líamos o livro de Jeremias. Quantas vezes o Senhor diz que malvado é o coração do homem. Ele é vil, ele é desprezível. Porém, o Senhor está assentado bem no trono desse coração, que dantes era mau. Porém, hoje quem habita, quem dirige esse coração, quem está entronizado, é o nosso piloto, o verdadeiro piloto, o piloto por excelência, que hoje governa a nossa vida. Que possamos, papai, nesta manhã, estarmos mais gratos ao Senhor, por estarmos andando, por podermos abrir os nossos olhos e contemplar esse sol tão lindo. Por ontem podermos ter visto a tua chuva, essa chuva serôdia, por não ter havido, Senhor, alagamentos, não ter tido perdas de vidas,
porque isso nos traz muita tristeza. Mas o Senhor tem sido misericordioso, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim. Novas elas são a cada amanhecer, Paizinho. Muito obrigada, amado da minha alma. Nos ajuda, Senhor, a termos forças para cumprir a tua palavra. Não porque merecemos, não por justiça própria, mas porque o Senhor Jesus está aqui, no nosso coração, para conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Ajuda-nos a amar, papai, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, e como diz a tua palavra, se torna um calcanhar de Aquiles no nosso pé. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe que não é fácil. O Senhor passou por tudo isso. Todos os dias tinha que haver um fariseu pisando no Senhor, criticando o Senhor, provando o Senhor, tentando ao Senhor. E o Senhor deixou bem claro para nós: se perseguir o vosso mestre, não vão perseguir a vocês? Sim, vão. Porém, por outro lado, o Senhor nos disse, oh, aleluia, o Senhor nos garantiu que iríamos fazer maiores obras do que o Senhor fez. E muitas vezes não tem acontecido, papai. Por quê? Se a tua palavra não cai por terra, a falha está em nós, Senhor. Nos ajuda, Paizinho. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Muda, Senhor. Muda vidas nesta manhã, Paizinho. Sabemos que cada dia precisamos melhorar, pois a tua palavra nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, oh, aleluia, até ser dia perfeito. Por isso sabemos, Paizinho, que não temos justiça própria, mas somos a justiça do Senhor em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Pai, nesta manhã não temos justiça como Jó, não temos, sabemos que não, ainda que ele também não tinha, mas ele fazia todo o processo direitinho e nós muitas vezes não fazemos. E mesmo assim, Senhor, o Senhor ainda nos ama, o Senhor nos livra disso tudo, porque o Senhor é bom e a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. Por isso, mais uma vez nesta manhã, Paizinho, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, nós temos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele tem nos consagrado, pelo véu, pela sua cruz. Aleluia! Pela carne que foi rasgada por nós, que foi moída por nós. Ah, Pai, mediante esse sangue é que temos ousadia, esse sangue vertido por nós. Por isso eu te peço nesta manhã mais uma vez, Pai, vai tirando a tristeza desse coração, Paizinho. Vai tirando a angústia desse coração que ora comigo mais uma vez. Vai derrubando por terra agora, Pai, toda a depressão, toda a opressão maligna, toda a angústia da alma, toda a ferida da alma. Oh, meu bom samaritano, vai curando, Pai. Vai passando esse azeite, esse bálsamo que vem do céu, que está entranhado no Senhor. Vai purificando, Pai. Vai lavando no teu sangue precioso. É no nome de Jesus, Paizinho, é que eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre. Amém, papai. Você possa ter mais essa manhã de vitória, essa tarde, esta noite de alegria no Espírito Santo do Senhor. E lembre-se, se a tristeza bater à tua porta, não atenda. Pelo contrário, entre você na presença do Senhor, pois na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Até mais, fique na paz do Senhor Jesus.